Então, galera, boa noite, boa noite. Vamos começar nossa live, nosso webinário sobre mobilidade. Então, vou falar rapidinho do que é o Free Moving, de como a gente criou isso. A ideia é falar de mobilidade, eu já vou chegar lá. E aí foi daí que aqui na clínica a gente criou o Free Moving, que é, de fato, liberdade de movimento. Mas não só aí construiu isso ao longo do tempo, não só liberdade corporal, liberdade articular, também, essa é a base do Free Moving, mas a gente entende que um corpo físico só não vale de nada. A gente entende que tem muita coisa, mente, pensamento, que trava, tanto em questão de dor quanto em questão de movimento mesmo. Inclusive, a gente montou uma ideia de um free movie de tanto liberdade corporal como liberdade de mente mesmo, sem trauma, sem bloqueio, sem restrição, para a gente viver de uma forma plena, de uma forma extraordinária, do jeito que tem que ser feito. Pronto, falei rapidinho. Vamos ao assunto de fato. E aí, para começar a falar de mobilidade, o que eu quero trazer já de início? Pré-requisitos. Para mim, hoje, é a palavra que eu mais falo dentro de consultório, que eu mais falo dentro do box. Porque o que eu vejo o que eu observei, né, ao longo desse tempo, dentro dos boxes de cross? Que a galera não consegue fazer o movimento, independente de qual seja. E aí, o que se faz o que o coach faz vamos adaptar. Se você não consegue fazer, a gente adapta para você para você conseguir treinar. E o problema, na verdade, não é esse. Tem que adaptar mesmo. A pessoa que quer treinar, ela tem que treinar, tem que suar, tem que gastar energia, tem que manter saúde, tem que manter movimentação, quer ficar sarado, tem que ir, tem que fazer, tem que adaptar. Só que tem uma visão, antes disso, uma visão um pouco mais ampla. Tem que adaptar por quê? Tem que adaptar por falta de força, tem que adaptar por falta de técnica, tem que adaptar por falta de mobilidade. Para mim, acho que essas são as três principais razões, três principais motivos que a gente precisaria adaptar um treino. E aí os dois primeiros, se precisa adaptar porque a pessoa não tem força para fazer determinado movimento, fazer um HSPU, e aí ela não tem força de braço para poder fazer o movimento, massa, falta de força, então a gente adapta, faz um push-up, um bike push-up, alguma coisa assim, e até ela adquirir a força suficiente para poder conseguir fazer uma flexão de cabeça para baixo. Falta de técnica, massa, acho válido adaptar também, ela não tem a técnica necessária para fazer aquele movimento, a gente adapta, diminui a carga, faz sem a barra, faz só com PVC, bota um elástico para poder fazer um pull-up, irado. Tem que ser, a pessoa tem que treinar, igual eu falei. Mas agora, se a dificuldade é a falta de mobilidade, falta de consciência corporal, falta de controle corporal, e aí a gente adapta em cima disso, aí é onde eu acho que está o maior erro, na verdade, dos boxes. Por quê? Se a pessoa faz um movimento ruim por falta de técnica e a gente adapta esse movimento ruim, a gente só vai deixar aquele movimento ruim mais fácil de ser feito, mas vai continuar sendo um movimento ruim. E aí, em termos de performance, não vai ser legal. Em termos de prevenção de lesão, não vai ser legal, porque vai chegar mais cedo ou mais tarde. Aquele movimento ruim vai gerar adaptação, vai gerar compensação, na verdade, e toda compensação ela é passiva de gerar lesão. Então, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer. É uma visão que eu trago pré-requisito. Eu consigo controlar meu corpo para poder fazer aquele tipo de movimento? Antes de pensar em barra, antes de pensar em pendurar, de fazer um keeping, consigo fazer aquele movimento? Um exemplo, a dificuldade de fazer pull-up, seja no keeping, seja no butterfly, seja no strict, qualquer coisa desse tipo. A gente vai analisar os movimentos, vai analisar a qualidade técnica, vai analisar a força, se ele consegue fazer, mas e se a dificuldade que ele tem de fazer um pull-up já começa no pendurar na barra? Uma dificuldade de rotação de cotovelo para conseguir
pendurar na barra. E se o cotovelo dele não é livre o suficiente para poder fazer esse movimento? Ele trava na metade, vamos supor. Então, o cotovelo deveria gerar tudo isso aqui e aí ele gira metade. Preciso me pendurar na barra. Eu sou esse aluno que é limitado em cima dessa articulação. Preciso me pendurar na barra. Assim eu não me penduro. O que automaticamente, de uma maneira instintiva, sem nem pensar, o que o corpo dele vai fazer? Vai girar, compensar ombro, compensar escápula, alguma coisa para conseguir girar a mão para pendurar na barra. E aí começam a poder aparecer lesões, porque ele está gerando uma força desnecessária para poder chegar naquela posição que seria o ideal, que ele não deveria fazer outra força, não deveria compensar o corpo para poder chegar lá. E aí começa a vir sobrecarga em cima de cotovelo, sobrecarga em cima do ombro, por conta de uma adaptação em cima de um movimento ruim. Isso vale para um overhead, do mesmo jeito. Será que ele tem mobilidade de tornozelo? Será que ele tem mobilidade de quadril? Será que ele tem mobilidade de ombro? Será que ele tem um controle de tórax para poder fazer aquele movimento? Se ele não tem o controle próprio, o controle interno dele, como é que ele vai conseguir controlar um peso externo? Vai ser muito mais difícil. Ele vai precisar fazer muito mais força para compensar, para poder segurar. E aí é nisso que aparece lesão, é nisso que ele fadiga mais rápido, é nisso que ele não consegue aumentar a carga, é aí que ele não consegue fazer mais rápido para poder ter mais rounds, alguma coisa desse tipo. Tá? E aí qual que é a diferença principal? Isso é muito importante dentro do conceito de mobilidade do free moving. Esse é um dos principais conceitos que a gente tem, que é a diferença de flexibilidade ou alongamento e mobilidade. Flexibilidade, ela vem de um conceito, se for olhar a definição no dicionário, é um conceito que é estático. É uma força externa que te leva naquela posição. E aí você fica parado ali. Então é a aquisição de uma amplitude de movimento, de uma angulação da articulação ali, de um comprimento muscular, alguma coisa assim, de maneira passiva. Não tem nenhuma ativação neurológica ali, a não ser ativação passiva e tal. Mas isso não te faz uma pessoa que tem mobilidade. Isso te torna uma pessoa flexível, uma pessoa alongada. Isso de maneira alguma é ruim. Não é. O que é ruim é você ter essa flexibilidade, ou você ganhar essa flexibilidade, ganhar uma amplitude de movimento maior, e não ter o controle disso. Isso é ruim, é aí que a lesão vai acontecer. O que a gente entra diretamente no conceito de mobilidade, que já vem, mesma ideia, se for pesquisar o conceito, o dicionário, é um conceito ativo, é se movimentar, é mover, sair de um lugar e ir para o outro. Pensando no corpo, é levar um membro, uma estrutura, de um lugar para o outro, de maneira ativa, sem ajuda, sem ter o colega empurrando ou sem ter um elástico se puxando, alguma coisa assim. É tudo de maneira ativa. E aí, nessa forma ativa, a gente vai ter de fato uma interação do sistema nervoso, do sistema neurológico. E aí a gente, aumentando a amplitude, aumentando a angulação que aquela articulação consegue atingir, tendo o controle dela, o controle do sistema nervoso, controle neuromuscular, a probabilidade de lesão ela é muito menor. E aí veja bem, estou falando que a probabilidade de lesão é menor. Não estou dizendo que ela não existe. Lesão vai existir em qualquer tipo de atividade física, vai existir inclusive se você não faz nenhuma atividade física, ela vai acontecer, a gente está passivo disso. Se a gente faz atividade física, isso é muito maior. Então, e aí é um negócio que eu gosto de falar, porque o pessoal acha que mobilidade, trabalho de mobilidade, fazer alongamento, alguma coisa desse tipo, funciona ou só presta, só tem que fazer quem está travado. Mentira! Mito! Quem está travado tem que fazer, concordo. Mas eu acho, isso é uma visão minha, que quem já é bastante flexível tem que fazer também, se não mais importante do que quem é travado. Por quê? Quem é travado já não vai conseguir fazer aquele tipo de movimento. O corpo em si já vai limitar ele. Então vai chegar alguma posição, alguma coisa que ele não vai atingir de forma alguma. Ele vai precisar fazer muito mais força e vai cair, vai perder barra,
Não vai conseguir, o corpo dele não vai deixar isso acontecer. Agora, quem já é flexível, quem já atinge aquela posição com facilidade e não tem o controle, e é isso muito importante, não tem o controle, a probabilidade de lesão é muito maior, porque o corpo dela não vai limitar. Então, se ela não tem o controle ativo daquilo ali, daquela posição, a probabilidade de gerar uma instabilidade e perder o controle e tentar controlar aquilo ali é muito maior. Então a ideia é diminuir, e aí anota bem, anota isso aí, que isso é importante. Diminuir a diferença da amplitude passiva, do alongamento, para a amplitude ativa. Quanto menor for esse gap, e aí lembra que meu ombro só subia até aqui, quanto mais eu conseguir subir esse ombro de maneira ativa, perto do que é passivo, melhor, porque isso quer dizer que meu sistema nervoso tem uma área, uma angulação, que ele tem mais controle. Agora imagina isso no nosso corpo todo. Quanto mais controle ativo a gente tem, melhor. E aí eu volto a dizer, a probabilidade de lesão é menor, porque ela vai acontecer, não se engane. Então, muito importante, o conceito que a gente trabalha no Free Moving é mobilidade funcional, que é justamente trabalho de flexibilidade, força articular e o controle neuromuscular, tá? Lembrando sempre de diminuir a diferença de amplitude ativa e de amplitude passiva. Quanto maior a mobilidade, maior o potencial do movimento. Por quê? Se a gente tem uma amplitude boa, que tem controle, o movimento ele vai acontecer muito mais fácil. Se a gente tem uma articulação livre para poder fazer o movimento vai acontecer. Não existe o movimento correto, vamos dizer assim. O que existe é um corpo, uma articulação, uma estrutura que não estava preparada para aquele movimento naquela hora, ou para aquela amplitude, para aquele movimento naquela hora. Os conceitos muito importantes, que aí eu uso isso para quase tudo, não só para dentro da prática de mobilidade, porque se a gente for analisar, eles fazem sentido para muita coisa. O primeiro é o princípio da adaptação progressiva. Anota aí, muito importante. Princípio da adaptação progressiva. O que esse princípio fala? Que o aumento de carga aplicado ao tecido resulta na adaptação desse tecido a ponto que a capacidade de absorção da carga aumenta. O que isso quer dizer? Que à medida que a gente vai aumentando carga em cima daquele tecido, ele vai se adaptando gradativamente, progressivamente, para suportar aquela carga. O outro princípio, muito importante também, é o princípio da especificidade. E aí o que esse princípio fala? Que a adaptação ela é específica à demanda. Ou seja, o nosso corpo vai se adaptar, na verdade, e aí que eu falo que vale para tudo, a gente vai se adaptar de acordo com a demanda que a gente faz, que a gente imprime em cima daquilo que a gente quer mudar. Se tem uma articulação, uma cápsula articular que está travada, a gente precisa ganhar isso de maneira gradativa, de maneira progressiva. Então, a mobilidade, galera, aprende, por favor, não é de uma hora para outra. Se você já tem um físio que você trabalha mobilidade dentro da visão dele, continua. Não acha que... Confia no processo, confia no teu profissional. O CARS, as rotações articulares controladas, o que é? São rotações no extremo da amplitude que a gente tem de todos os movimentos articulares. Então, se a gente for pensar no ombro, a gente vai trabalhar um círculo no extremo da amplitude disponível do ombro, trabalhando flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, dentro de todos os movimentos que a gente tem. E aí, para que serve o CARS e por que para mim é regra e eu não abro mão de passar isso, de meu paciente fazer isso também. Que a gente usa, tem quatro tópicos que eu sempre falo de benefício, do porquê que a gente usa e porquê que eu faço isso. Primeiro, porque a gente vai, no mínimo, se nada for feito, manter a amplitude que a gente já tem. A gente trabalha para manter uma saúde articular, manter uma longevidade articular,
porque através disso a gente estimula sistemas no nosso corpo que tem uma interação com o sistema nervoso para não gerar fibrose, para a musculatura não ficar toda embolada pela uma falta de uso. Uso como uma avaliação da articulação para entender onde é que está travado, o que está difícil e aonde trabalhar naquela articulação. Todo movimento articular ele tem duas angulações. Tem a angulação que está aumentando e tem a angulação que está diminuindo. E aí a gente tem a possibilidade de sentir qualquer coisa nessas angulações, tá? Vamos ao ombro. Fiz o movimento, duas angulações. Tem a angulação que está aumentando e tem a angulação que está diminuindo. E aí eu posso sentir qualquer coisa aqui ou eu posso sentir qualquer coisa aqui. Se a sensação é para cá, massa, mete bronca. Dói, estica, puxa, sei lá, queima, sei lá, queimar não. Mas qualquer coisa na que está aumentando, segue, continua o exercício, continua o alongamento, continua a mobilidade, vai. Agora presta atenção, presta bem atenção, se a sensação, o bloqueio, o pensamento, a dor, alguma coisa assim, é na angulação que está diminuindo, alerta, tá? Porque isso é um contato articular, um contato ósseo, vamos dizer assim, isso é ruim, isso a médio e longo prazo é ruim, isso vai causar inflamação, isso vai causar dor, isso vai causar alguma lesão. E, logicamente, um outro tópico eu uso para poder fazer trabalho de reabilitação. E aí, se na flexão de ombro, importantíssimo isso também, na flexão de ombro, sem gerar compensação, se não dá para ver a orelha do outro lado, se na tua flexão de ombro você só chega até aqui, eu recomendo seriamente você parar de fazer qualquer movimento acima da cabeça e procurar falar com o teu coach, falar com o teu físico para poder trabalhar essa liberdade de ombro. E aí são as três articulações que para mim é ponto de start de trabalho de mobilidade. Tornozelo, quadril e ombro. Então, é isso. Acho que eu falei tudo que tinha para falar. Conceitos importantes de gerar a diferença de flexibilidade e de mobilidade. Isso é muito importante. Mobilidade é uma parada mais ativa, flexibilidade é uma parada mais passiva. Um tá junto do outro. Liberação miofascial é outra parada que ajuda tudo isso também, mas que sozinho ninguém faz nada. Beleza? Princípio da adaptação progressiva, muito importante. Princípio da especificidade, muito importante. Ser livre para poder movimentar teu corpo do jeito que você quiser, a hora que você quiser, como você tiver afim. Beleza? Isso é mobilidade, isso é liberdade de movimento, isso é conseguir fazer o que você está afim. Beleza? CARs, rotações grandes, amplas, com o corpo todo, gerando o mínimo de compensação para manter saúde articular, para entender o que está acontecendo no teu corpo, se tem uma articulação livre, se precisa dar mais atenção para aquele trabalho ou não, para manter a amplitude que já tem e para ter uma interação do sistema nervoso com o músculo esquelético, lubrificar a articulação e tudo mais. Beleza? Semana que vem tem novidade para vocês, fiquem atentos no e-mail de vocês, nós vamos mandar um e-mail especial, presente de Natal, praticamente. Mas é isso, falei, se tiver alguma dúvida, me manda, que aí a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Fica ligado, e aí nesse e-mail que eu falei, Free Moving CrossFit, vai rolar. É um sistema de exercícios pensando no cross, movimentos do cross, pensando em liberdade articular, em trabalho de cápsula, em controle, porrada de exercício para a gente poder trabalhar essa mobilidade, para melhorar a tua performance. Mas não vai ser só isso. Como eu falei, Free Moving não é só corpo, não é só liberdade de articulação, é mente também. Então vão ter mais coisas, além dos exercícios, vai ter uma aula sobre controle da mente, sobre
traumas e bloqueios e crenças, principalmente, como dicas e gatilhos, como a gente quebra isso, como a gente se livra disso. Vou ter dicas de alimentação para rendimento no treino, para uma melhor performance no treino, para você ter energia para poder treinar sem cansar antes do que deveria. Vai ter dicas sobre uma videoaula sobre periodização de treino, para você entender como é que funciona o pensamento do coach na hora que ele monta os treinos. Não é nada aleatório. O descanso faz parte. Aquele treino que você acha que é mais de boa, ele faz parte de uma periodização. Não necessariamente você tem que morrer todos os treinos. Então vai ter isso também para você entender como é que funciona. Não que para você saber fazer, mas para você entender como é que funciona, para você poder chegar no treino e falar, hoje o treino é mais de boa, então beleza, faz parte do processo. Beleza? Deixa seu recado, deixa seu comentário, dá um like aí. O que mais que eu tenho que falar? Mais nada, tenho que dar tchau. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, gente. Vocês são demais. Um beijo.